Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanha aqui em metsu.com todas as atualizações, tempo, clima, avisos, alertas meteorológicos. De forma gratuita, você pode ler os textos e também acompanhar aqui nosso monitoramento de raios, imagens de radar, onde você vê a evolução da chuva, imagem de satélite, você pode acompanhar também o avanço das nuvens. Tem aqui uma parte que se chama laudos, você pode preencher um formulário, se precisa de um laudo, e a Metsu entra em contato com você. E na seção de assinantes, você acessa esses mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos, e lá você pode acompanhar previsão de chuva, temperatura, risco de geada, de granizo. Então, tem muitas variáveis de diversas ferramentas que a gente chama de modelo matemático, e você pode gerar de hora em hora para a sua cidade, para a sua região, até 45 dias nos gráficos, e os mapas vão até 6 meses, aí usando o mapa dos modelos climáticos. Bom, vamos falar então deste ciclone, o primeiro deste outono de 2025, um ciclone extratropical, vai se formar ali de sexta para sábado, mas o seu processo de formação, que é quando a pressão atmosférica começa a cair, até dar origem a esse centro de baixa pressão atmosférica no oceano, organizado, maduro, que a gente chama de ciclone extratropical. Nesse processo de queda da pressão atmosférica, áreas de instabilidade vão provocar temporais no Rio Grande do Sul. Vou mostrar aqui todas as variáveis, como é que vai ser o comportamento da chuva, dos raios e também do vento, e claro, também a quantidade de chuva. Então, aqui é o campo de pressão atmosférica a gente vê aqui, ó, essa letra B de baixa pressão, 1004, isso aqui no dia 29, no dia 28 à noite, na sexta-feira à noite. A gente tem aqui 1004 hectopascais, a pressão atmosférica no centro do ciclone. E olha só, já aqui no dia, aí sim, no dia 29, sábado, às 9 horas da manhã, está o ciclone bem configurado aqui, mas vejam a distância aqui do Rio Grande do Sul. Aqui está o Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre, Lagoa dos Patos, Rio Grande, Lagoa Mirim, e olha a distância aqui do ciclone do território gaúcho. Então, está bem distante, quando ele de fato está bem configurado, mas como a gente sempre fala, já falei em outras situações de ciclone, no processo de formação, com a pressão atmosférica em declínio, com a chegada de ar quente e úmido nos baixos níveis da atmosfera, tudo isso ajuda a formar a instabilidade. Então, o ciclone é intenso, mas distante do território gaúcho, e vai ficar aqui a sudeste do Rio Grande do Sul. Isso aqui é a projeção do modelo europeu. Coloquei aqui o mapa do modelo WRF de alta resolução, com a previsão de chuva acumulada nas 72 horas. Então, vejam que a projeção do modelo WRF rodada a partir do modelo americano, ele coloca a chuva mais volumosa aqui entre o oeste e o norte. Então, a gente vê essas áreas em bege aqui, acumuladas na faixa acima de 100 milímetros. Então, pega aqui, principalmente região de São Borja, Itaqui, nessas áreas em vermelho, acumulados de 75 a 100 milímetros. Então, a gente vê pontos na Serra, pontos aqui é a região de Vacaria, indo em direção a Erechim, Iraí, a região do Noroeste. Nas outras regiões, volumes bem irregulares na escala de 30 a 50 milímetros. Isso a partir do modelo americano. O modelo WRF, rodado a partir do modelo europeu, ele espalha mais a chuva, ele coloca núcleos também de chuva acima de 100 milímetros, desde a região de Santana do Livramento, passando por Dom Pedrito, indo a Bagé, região aqui de São Cepé, partes também de Santiago, um pouco acima de Santa Maria, ali na região do alto da Serra do Botucaraí, divisa com Santa Catarina também tem outra área com chuva volumosa, acima de 100 milímetros, parte do meio oeste catarinense, parte também do oeste, sudoeste do Paraná, assim como o extremo norte da Argentina e o Paraguai. Então, a gente tem que olhar para essas duas ferramentas, que são ferramentas de alta resolução, embora elas tenham um processo de inicialização um pouco diferente, mas com a formação desse centro de baixa pressão atmosférica, a chuva será irregular, mas os dois modelos, em geral, concordam que os maiores volumes de precipitação ocorrem do centro para o oeste do Rio Grande do Sul, então com menor chance da gente ter chuva excessiva e volumosa aqui nos municípios do entorno da Lagoa dos Patos, Zona Sul e Grande Porto Alegre litoral. Vai chover forte aqui também, sim, pode ter temporais, mas essas áreas maiores de chuva excessiva tendem a ficar mais da área central para o oeste, para a região das fronteiras. Aqui eu coloquei o campo de refletividade, que ele mostra não a quantidade de chuva, mas o comportamento e a intensidade, onde é que vai ter chuva forte, como é que vai ser a distribuição dessa chuva.
E olhando aqui, isso aqui é para previsão para o dia 27, na madrugada do dia 27, aqui é a previsão para as 11 horas do dia 27, 14 horas do dia 27 e depois aqui já 17 horas. O que a gente vê é que a chuva começa já na madrugada aqui da quinta-feira no oeste gaúcho, tem núcleos em vermelho e lilás, vermelho chuva forte a torrencial, lilás é indicativo de granizo, madrugada então da quinta, aqui já organizado no formato de linha, veja, a gente consegue ver um formato de uma linha, ela não é totalmente reta, ela tem uma curvatura justamente associada aí à circulação mais ciclônica, então a gente vê essa linha de tempestades aqui já no finalzinho da manhã desta quinta-feira, pegando área central, parte da Zona Sul e o noroeste e oeste do Rio Grande do Sul. Aqui evoluindo já para início da tarde desta quinta-feira, já um pouco mais ao norte, pegando aqui Passo Fundo, Frederico Westphalen, região de Cruz Alta, depois aqui já para o final da tarde, chegando então a divisa com Santa Catarina e passando uma área de chuva forte na Grande Porto Alegre. Eu quero dizer que aqui na região metropolitana tem risco de chuva forte, tem risco de temporais, mas cruza rapidamente a região. Não vai ser um processo de horas e horas de chuva. A chuva, o pico de ocorrência de chuva forte é rápido, passando no final da tarde, na noite desta quinta-feira. E todas essas a gente peguei aqui retratos de hora, né? A gente poderia olhar hora em hora, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu coloquei alguns períodos, para a gente ver que vai ter essa evolução. Então, começa pelo oeste, depois chega à região central, fica um pouco mais essa parte central e depois avança na direção de Santa Catarina. Com relação à incidência de raios, aqui é a previsão para quinta-feira, o modelo europeu ele concentra muito mais os raios no interior do estado, indicando o maior potencial de tempestades no noroeste, no oeste, parte aqui da fronteira com o Uruguai. E para sexta-feira, o potencial maior de raios aqui na Zona Sul, em torno da Lagoa dos Patos e Grande Porto Alegre. Mas veja, tem uma segunda área de temporais chegando pelo oeste. Então, na sexta-feira, ele espalha mais o risco de incidência de raios. São muitos raios previstos associados à passagem desse ciclone, a formação desse ciclone, melhor dizendo. O ciclone não passa, ele se forma, a queda na pressão atmosférica lá realmente cruza o estado, mas o ciclone se forma aqui no Atlântico Sul. Aqui nós temos o acúmulo do vento, das rajadas de vento mais fortes, em 72 horas. Então, a gente vê que o modelo americano, ele projeta aqui as maiores rajadas de vento, em parte aqui do norte e também da campanha da Zona Sul, com algumas áreas ao redor de 100 km por hora, as rajadas de vento. Na Grande Porto Alegre, ele coloca na faixa de 60, 70 km por hora, no litoral também, extremo sul tem uma área de vento forte também, e atenção para essa região aqui, que já está mais perto ali desses municípios de Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Iraí, região aqui também entre Lagoa Vermelha e Erechim, Getúlio Vargas, né, essas regiões com esse potencial maior de vento. Já o modelo europeu, ele espalha um pouco mais, mas também praticamente coloca nas mesmas áreas as regiões de vento mais forte, e ele não coloca vento tão forte quanto o americano, fica mais na escala de 80 a 90 km por hora, mas de uma forma geral, há risco de vendavais isolados associados à formação deste ciclone, e também Santa Catarina e Paraná, em pontos isolados, pode acontecer. De uma forma geral, o Rio Grande do Sul será o mais impactado, Santa Catarina e Paraná, especialmente a metade oeste e oeste e sul do Paraná, com principalmente potencial de chuva forte, e que pode, em áreas urbanas, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, a passagem dessas áreas de chuva forte podem provocar transtornos como alagamentos, muitos raios, a ocorrência de granizo também traz muita preocupação, e as rajadas de vento é preciso ficar atentos aí para os riscos de queda de árvores, ao sistema elétrico, então temos que ter atenção com isso. A gente vai atualizando aí ao longo da noite, da madrugada, do início da madrugada desta quinta-feira, trazendo os dados mais atualizados e revisando essas informações, porque alguma mudança, algum ajuste a gente acaba sempre fazendo. Então continue acompanhando o Metsu.com em nossas redes sociais para acompanhar, para ficar de olho aí nas informações mais atualizadas. Até mais.